Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje tem Super Intensivo, aula 3, UFPR. Super Intensivo, aula 3, UFPR. Já tivemos Super Intensivo, aula 1, Super Intensivo, aula 2 e hoje é o Super Intensivo, aula 3. Na primeira aula tivemos 3 textos, sendo que um deles foi uma tirinha. As demais aulas nós faremos com base em 2 textos bem assim interessantes, para que você veja todas as pegadinhas, todas as armadilhas que possam acontecer em qualquer prova da Universidade Federal do Paraná. Porque você sabe que as pegadinhas se repetem. Você já viu aqui em nossos vídeos situações que apareceram em um texto, voltaram a aparecer no outro texto e voltaram a reaparecer num terceiro texto. Então a questão de datas, a questão de vocabulário, a questão de conjunções e assim por diante. Sempre as questões se repetem. Então você não pode fazer a prova da Universidade Federal do Paraná se não tiver visto uma série de questões de provas anteriores para você saber como elas são elaboradas, o que é pedido, quais são as puxadas de tapetes que existem em cada uma delas. E para isso estamos aqui, nesta situação de super intensivo, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aulas, 2 aulas por vídeo para deixar você automaticamente, totalmente, completamente, imensamente preparado para a UFPR. Super amigo, super amiga, você já sabe, aqui na descrição do vídeo nós temos aquele link sensacional para o PDF da aula, em que você vai anotar tudo aquilo que for necessário, mas tem um detalhe. Tem um detalhe em relação ao PDF. Você pode inverter o processo também. Ao invés de acompanhar a aula com o PDF ao lado ou na frente, você pode primeiro realizar os 2 testes, completar o vocabulário, tudo aquilo que você já sabe, fazer os testezinhos direitinho e depois você vai assistir a nossa aula, corrigindo tudo aquilo que você já fez. É um processo assim muito eficiente. Primeiro você ataca o PDF, completa tudo direitinho ali, depois você assiste a aula e vai corrigindo para ver se você realmente está preparado ou não. É uma situação bem legal, bem bacana, bem dinâmica, que dá certo também. Então, 2 formas de você fazer. A primeira assistindo a aula com o PDF ao lado e a segunda primeiro atacando o PDF e depois atacando a aula como correção. Super amigo, super amiga, abaixo do link do PDF, abaixo do link do PDF. Nós temos vários outros links de vídeos, todos eles em inglês, sobre os temas que aparecem aí nos nossos textos, para que você possa ampliar cada vez mais seu vocabulário, melhorar a sua compreensão auditiva, ou seja, simular que você está nos Estados Unidos e só tem inglês em volta. Mas tem a legenda em inglês embaixo. A legenda tem que ser em inglês, super, nada de legenda em português. A legenda tem que ser em inglês para que você possa ver, possa ouvir, possa comparar pronúncia com a palavra. Agora, caso você não conheça uma palavrinha aqui, outra lá, você pesquisa num vocabulário, aliás, num dicionário online que você tiver aí no seu computador ou no seu celular, que você pode estar assistindo esta aula num celular também. Mas, grande garoto, grande garota, vamos iniciar. Vamos iniciar com o primeiro texto de 2 de hoje. Ele está bem aqui ao lado. Vamos lá? Vamos lá. Uma garota tossindo muito. Oh my God! Será um sintomazinho da Covid? Não. Hoje em dia todo mundo está tossindo, todo mundo está com pigarros e assim por diante, e o pavor, o pânico se apodera dessa pessoa. Será que eu estou? Será que eu não estou? Nossa Senhora, que anos terríveis. Mas a garota está com um frango lá atrás. Estão vendo? E ela está com um vírusinho aqui, meio azulado, aqui na frente. Parece que ela pegou a tal da gripe H7N9, que é o tema deste primeiro texto. Daí o rapaz aqui também está com dores de cabeça fortes. E aqui tem um rapaz que parece que é do CDC. Sei lá se é do CDC ou não, mas está com frango na mão e aqui está com o vírus aqui aparecendo. E tem lá, New Bird Flu Strain, Things to Know.
a nova variante do vírus da gripe aviária. Coisas para conhecer. E você sabia, você sabia que esta palavrinha que está aparecendo aqui é chamada variante? Apareceu bastante nos últimos dias, nos últimos anos, né? Com relação àquelas variantes do vírus Covid. Então, cada vez que você via uma matéria qualquer do The New York Times, The Washington Post, The Guardian, BBC e outros meios de comunicação através de jornais americanos e europeus de língua inglesa, esta palavra strain, ela apareceu. Vamos ao texto? Vamos ao texto. New bird flu strain. Things to know. Strain, variante, você já sabe disso. Então, new bird flu strain, a nova variante relacionada ao vírus da gripe aviária, porque bird é pássaro. As gripes que vêm para cá, que têm origem nos pássaros, chamamos de gripe aviária em português. Em inglês seria bird flu. É uma matéria de uma jornalista chamada Elizabeth Landau, deve ser francesa ou descendente de franceses, lá da CNN americana. The H7N9 strain. O que é strain mesmo? Já esqueceu? Não, claro que você não esqueceu. Vai ser variante do vírus. Responsible for the bird flu, que eu já te contei também. Gripe aviária, outbreak. Isso eu não te contei. Outbreak significa surto. Então, lendo no completo, seria the bird flu outbreak, o surto de gripe aviária, tá? Onde? Em China. Is unlike, é diferente, super. Como? Não poderia ter colocado different? Poderia ter colocado different. Mas fica mais jornalístico, mais legal, mais bacana você pegar o like, conjunção, que você sabe que é como, que é igual, comparando uma coisa com a outra, e colocar o prefixo UN na frente, que é não. Então, não é como, não é igual, é diferente. Então, unlike any that has previously been seen in this type of virus, so far, até agora ou até o momento, 110 cases, apenas 110 casos. Sempre começa assim, com apenas 110 casos. Have been reported, foram assim apresentados. Including one in Taiwan, incluindo um em Taiwan ali pertinho. And 23 people have died, e 23 pessoas morreram. Barbaridade. So far, novamente, até agora ou até o momento, authorities said, autoridades disseram, there is no evidence, não existem provas, não existem evidências that this virus can pass from person to person, que este vírus possa ser transmitido de pessoa para pessoa. That doesn't mean, não significa, né? Veja bem, não significa it can't happen later, que isso não possa acontecer mais tarde. Pode, mais tarde o vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa. If limited person-to-person transmission, se uma transmissão pessoa para pessoa que é limitada is demonstrada in the future, no futuro, this reality will not be surprising. Essa realidade não será uma surpresa. Claro que não. Se cuide, né? Previna. Que mais? Said Keiji Fukura, the Assistant Director for Health, Security and Environment, que você sabe que é ambiente, tá? Of the World Health Organization, da Organização Mundial de Saúde, WHO. Primeira tela pronta. Anotou tudo? Se não anotou, pause, anote direitinho e vamos para a segunda. The virus appears to be transmitted more easily, mais facilmente, from poultry. Conheci esse termo? Poultry é carne de ave, super. Pode ser carne de frango, pode ser carne de fazão, pode ser carne de codorna, seja lá o que for, é carne de ave. Você sabe que pork é carne de porco, beef, carne bovina e poultry, carne de frango. Por que frango? Porque aqui estamos falando da gripe aviária, que normalmente o frango é o causador. To humans then and, ou melhor, H5N1. Fukuda said, referring to the strain, a variante responsible for the outbreak between 2004 and 2007, which claimed que ceifou, levou, acabou, matou 332 lives.
Claim pode ser também declarar, mas neste outro contexto significa ceifar ou matar. This is definitely one of the most lethal influenza viruses that we have seen so far, que temos visto até agora, he said. The H7N9 strain was never known to infect people until March. Nunca tinham visto um caso para infectar pessoas até o mês de março. Before then, antes disso, it was only found in birds. Só pássaros tinham essa gripezinha. Mas você já sabe, se tem em pássaros, se tem em macacos, se tem em outros animais, teoricamente ou proximamente domésticos, já chegam no ser humano. É um fato que você não pode negar. If the virus does start, se ele realmente iniciar, o quê? O espalhar da coisa, a disseminação da coisa. E como é que eu uso em inglês uma expressão para disseminar ou espalhar? Spread, se espalhar easily between people. It could trigger. Trigger é gatilho. Gatilho engatilha, gera um tiro. Então trigger aqui vai ser causar, gerar a pandemic, ou seja, uma pandemia, pela qual estamos passando no momento. This is a serious public health situation and it's possible that a pandemic, uma pandemia, could start if this virus were to change, se ele mudar, tá? To spread, para se espalhar, para se disseminar, easily between people, facilmente entre as pessoas. The US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, said on its website. Esse CDC sempre presente em nossos textos. Segunda tela, prontinha da Silva. Anote qualquer coisa que faltar aí, pause o vídeo, fique à vontade. O conforto tem que ser o máximo para você. Vamos lá para a terceira tela. It's not clear why this virus strain, esta variante do vírus, is infecting humans now, está infectando humanos agora. And the source, ou seja, a origem, a fonte, of the infection is unknown, é desconhecida. Quem passou para o frango esta situação, este vírus, esta praga? Scientists have analyzed the genes of the H7N9 viruses and found that they show signs indicating they can adapt to grow. Grow aparece também muitas vezes. Significa crescer, se desenvolver em mammals, que são mamíferos. It appears they can bind vai ser ligar, amarrar, atar, to mammalian cells, o que vem a ser mammalian cells. Cells você sabe, cells é células que são pertencentes a mamíferos. Então, células mamíferas ou de mamíferos ou pertencente a mamíferos, do qual nós estamos aí sendo parte. And grow at temperatures near mammals' normal body temperatures. E eles se adaptam, eles crescem em temperaturas normais de mamíferos, nossas temperaturas, which is lower, que é mais baixa than that of birds, do que a dos pássaros. Who said? Aquela banda? Não. Aí é WHO, World Health Organization, said. There is no vaccine available. Não existe vacina disponível. But WHO said esforços are underway, estão a caminho. In other countries, after Chinese officials, ou seja, autoridades chinesas, said international help would be needed, ou seja, ajuda internacional seria necessária. The CDC is not advising against traveling to China, but travelers, viajantes, who go there, que vão até a China, should refrain. O que é refrain? Faz ideia do que é refrain? Evitar. Mesma coisa que avoid. Evitar from touching, de tocar birds and other animals and wash their hands often. Ou seja, se você for à China, não toque animal nenhum. Seja pombo, seja pintinho, seja codorna, seja frango, seja o que for. E sempre lavando as mãos. China é muito perigosa. Tem lá bilhões de pessoas para gerar vírus novos. Que mais? Vamos para a próxima tela. There are no tests available. Não existem testes disponíveis at pharmacies or doctor's office, ou seja, em consultórios médicos e farmácias.
Que barbaridade! To distinguish this flu quickly from any other flu virus, the CDC said. However, entretanto, there is a sophisticated test. Existe teste sofisticado to detect the H7 and 9 virus in particular, which takes at least, pelo menos, 4 hours, 4 horas. Anyone with fever, febre, coughing, tosse or shortness of breath, o que vem a ser shortness of breath, é falta de ar. Within 10 days of traveling to China, should see a doctor. Então já faz mais ou menos 10 dias que você esteve na China e você começou a ter esses sintomas, procure um médico imediatamente. Should see a doctor and tell the doctor about the recent travel to China. Olha, estive na China nos últimos 10 dias, daí comecei com tosse, falta de ar, febre. O que o senhor acha? É a tal da gripe aviária H7N9 ou é alguma coisa mais nova ainda, mais recente? Eu quero o último tipo, diz ele. The CDC said on its website. Universidade Federal do Paraná. Vamos lá agora para os testes. According to the text, de acordo com o texto. Qual que vai ser esse? Qual que vai ser esse? More than 300 people, mais de 300 pessoas, died, morreram from age 5 and 1 from 2004 to 2007. Que pegadinha, né? Que pegadinha. Olha só. Fukuda said, referring to the strain responsible for the outbreak between 2004 and 2007, which claimed, ceifou, matou 332 vidas. Super, lembram do Neil Armstrong, que estava lá na Lua e disseram lá que ele tinha ficado 3 horas. E no fim era quase 3 horas. Era uma pegadinha. Olha só, ele diz aí que são 300 vidas ou mais. Vamos dar uma voltada aqui. Ele está dizendo que mais de 300 vidas, mais de 300 pessoas morreram. 332 pessoas é mais de 300. Então você tem que concluir. E você viu nessas 2 aulas anteriores que esta situação de representar um número de forma diferente, mais de 200, menos de 200, menos que isso, mais que aquilo, igual a isso, igual aquilo, é muito comum na UFPR. Então se prepare, se fizerem mais de 300, você não espere que esteja escrito more than 300. Vai lá para 332, que é mais do que 300 vidas. Que mais? De acordo com o texto, it seems, parece, that age 7 and 9 viruses are able to adapt, se adaptarem, to grow in different animals, para crescer em animais diferentes. Parece isso. Parece. Scientists have analyzed the genes of the age 7 and 9 viruses and found that they show signs, mostram sinais, indicando they can adapt, podem se adaptar e crescer em mammals, em mamíferos. Muito bem, muito claro, muito tranquilo para você achar isso aí no texto. O que mais? De acordo com o texto, são essas declarações verdadeiras ou falsas? Vamos ver a primeira. Verdadeira. People traveling to China. Pessoas viajando para a China should take special care and avoid touching birds. Tem que ter cuidados especiais. Algo que o texto não cita. Só coloque aí aquilo que o texto cita. Além do álcool, o que mais, Super? O que mais? Lavar as mãos com frequência. Lembra que eu falei quando estava lendo o texto? E não tocar animais. Ele colocou ali refrain. Lembram? Refrain. E aí tem avoid. Eu falei, é a mesma coisa. Então, esse detalhezinho de você cobrar vocabulário é muito comum na UFPR. Vamos lá? Olha lá. But travelers who go to there, aliás, who go there, should refrain ou avoid touching birds and other animals and wash, lavar their hands often, com frequência. Que mais?
Doctors are able, são capazes to identify the flu, identificar a gripe, from age 7 and 9 very quickly at their office, em seus escritórios. Escritórios não, consultórios. Office serve para consultório e serve para escritórios. Se é um administrador, um engenheiro, vai ser escritório. Se é um médico, vai ser um consultório. Fazemos adaptação aqui em português. There are no tests. Não existe teste available disponíveis at pharmacies or doctor's office ou consultórios médicos para distinguir esse vírus da gripe, né? Rapidamente, de outros vírus da gripe aviária. The CDC said. However, there is a sophisticated test. Existe um teste muito sofisticado para detectar o H7N9 virus in particular, which takes at least 4 hours, que leva 4 horas. Então, essas informações todas que você localizou aí justificam a alternativa. Que mais? People returning from China, que voltaram ou estão voltando da China, with flu symptoms, aqueles sintomas, que isso é tosse, dor de cabeça, um monte de coisinhas que ele citou ali, né? Você deveria ver um médico, não só ver, fazer um monte de perguntas para o médico e ouvir o que ele tem a dizer. Olha lá, anyone with fever, coughing or shortness of breath, ou seja, falta de ar, within 10 days, num prazo de 10 dias após o retorno da viagem to China, should see a doctor, deve consultar, ver um médico lá, consultar, eles chamam de ver um médico, and tell the doctor about the recent travel to China. Estive lá. Depois, verdadeiro, Chinese officials, autoridades chinesas, have stated, têm declarado. Eu falei que claim, além de ceifar, matar, é declarar, assim como state também é declarar. Isso você tem visto texto após texto aqui conosco. That international help would be necessary. Ajuda internacional seria necessária. Olha lá, after Chinese officials said international help, ajuda internacional would be needed, seriam necessárias, tá? Qual que vai ser? Letra A, TFTT. 4. In the sentence. However, conjunção, você sabe disso. There is a sophisticated test. Existe um teste sofisticado to detect the H7N9 virus in particular, which takes at least 4 hours, que leva 4 horas para você ver se você tem ou não o vírus. Which alternative? Que alternativa pode substituir however, sem mudar o significado? Qual é um sinônimo de however? Alguma vez eu já falei para você que na federal sempre cai conjunções? Pois é, sempre cai conjunções. E que conjunções não está presente, digamos assim, como aula inteira nessas 6 aulas? Exato, porque nós já temos 2 aulas no canal, tá? Assista às 2 aulas de conjunções para que você possa aí ficar por dentro e não cair nessas pegadinhas. Então, however, entretanto, tem como sinônimo on the other hand, por outro lado. Pilot agony on tape in US crash. Crash é batida de carro, crash é batida de bike, crash é batida de barco, crash é queda de avião. Caiu um avião na Pensilvânia. Aqui nós temos uma encenação, uma simulação por computador feito do avião que estava caindo na Pensilvânia. Muitos morreram, colocaram esta pedra aqui para lembrar, é um memorial, lembrando as pessoas presentes no avião. Aqui uma peça resgatada do avião que caiu e assim por diante. Pilot agony on tape in US crash. E meu rapaz, minha moça federal colocou esse texto, esta notícia sobre a queda desse avião que foi muito comentada na época no vestibular. Mas com um detalhe, apareceu um palavrão no texto da federal. Nossa, o pessoal ficou apavorado, vieram me procurar. Jomar, um palavrão no vestibular.
Pois é, super faz parte do texto um palavrão. Tem em inglês e tem em português, tem em espanhol, tem em alemão, tem em japonês, tem em polonês. Em todas as línguas que a federal insiste em colocar lá, está um palavrão geralmente. E esse foi o primeiro palavrão. Mais algum, Gilmar? Não me lembro de mais nenhum. Esse foi o primeiro e único. Vamos ver? Pilot agony on tape in US crash. Agonia do piloto numa fita. Antigamente gravávamos tudo em fita. De uma queda de um avião nos Estados Unidos. Crash investigators. Ou seja, investigadores da queda. Falei, tudo que bate, explode, amassa é crash. At the site, local, of the US air disaster near Pittsburgh, in which all 132 people died. Todas as 132 pessoas morreram. Last week, semana passada, released, divulgaram a tape, um tape, uma fita, recording, uma gravação em fita. Tape recording, gravação em fita. Yesterday, of the pilot's last desperate struggle. A luta do piloto desesperado to save his aircraft, para salvar sua aeronave. Flight 427, era o número do voo, was en route from Chicago to Florida when it crashed, quando ele caiu. 7 miles short, 7 milhas próximo of a stopover, de uma escala que ele faria em Pittsburgh, Pennsylvania. The less intelligible, ou seja, palavras que você possa entender que o piloto disse, words of Peter Germano, que era o piloto, o capitão do voo. 427, were in tones of naked terror, puro terror, terror total. Traffic emergency, oh shit, ah! E o pessoal ficou apavorado. Caiu palavrão, oh shit, caiu. The actual, ou seja, verdadeiras palavras. Do not tell us, não nos dizem very much about what happened, do que aconteceu, said Carl Vogt of the National Transportation Safety Board. He added that although, embora, conjunção, sabotage was ruled out, foi descartada, he was considering a bird strike, uma colisão com um pássaro. Even a single goose, mesmo um ganso, sucked, que seja sugado into an aero engine, can bring down the aircraft. Pode trazer para baixo, derrubar uma aeronave. Other possible explanation, outras explicações possíveis, include running out of fuel, ou seja, falta de combustível, turbulence and pilot error, ou erro do piloto. Vamos aos testes. Que informação está no texto? Aqui no nosso canal temos um texto da Universidade Federal do Paraná também sobre Maya Angelou, aquela artista, escritora, teatróloga, assim por diante. Um texto muito interessante que, se você não viu esse vídeo, veja, tá? Caiu na Federal e é um texto bastante exigente. E lá tinha essa questão, que informação está no texto? Com 8 itens. Foi o maior, 8 itens. Aqui tem apenas 7 itens, mas o normal é 5 ou 6, tá? Às vezes colocam 7, como neste texto, ou às vezes colocam 8, como no texto de Maya Angelou. Número 1. The place where the plane crash happened. O lugar onde o avião caiu, onde houve a queda. Tem isso aí no texto? Tem. Aonde? Está aí, near Pittsburgh, Pennsylvania. Bonitinho. Que mais? The destination of flight 427. O destino do voo. Tem isso aí no texto? Tem. Flórida. Estava indo de Chicago para a Flórida. Que mais? The number of people who were killed. Ou seja, o número de pessoas que foram mortas in the accident, no acidente. All 132. Todas as 132 pessoas morreram. Possible cause of the accident. Causas possíveis do acidente. Tem aí também. Bird strike. A single goose sucked into aero engine. Pode trazer a aeronave para baixo. Running out of fuel. Turbulence. Pilot error. Tudo isso são possíveis causas. The pilot's name.
Peter Germano, Captain of Flight 427, aquele que disse, "Oh shit!" Claro que um passageiro poderia dizer isso, mas estava na voz dele, ele era o piloto. Qual que vai ser? Letra E, 1, 2, 3, 4 e 6. Baseado no texto, é correto dizer que the National Transportation Safety Board was investigating the cause of the plane crash. Estavam, said Carl Vogt of the National Transportation Safety Board. Então, se ele é desta empresa, a empresa estava investigando a queda. Pittsburgh is situated in Pennsylvania. Pittsburgh é na Pensilvânia? É, Pittsburgh é na Pensilvânia. Teve um acidente nuclear também muito famoso lá. É uma cidade meio amaldiçoada. Eu não faço questão de passar por lá, mas Filadélfia é fantástica. Que mais? Nobody survived from the accident. Ninguém sobreviveu do acidente. All 132 people died. Todas as 132 pessoas morreram. The disaster happened this year. Aconteceu este ano. Aconteceu este ano? 2022? Não, super. O ano em que este texto foi cobrado no vestibular foi 1994. E bem aqui, super, tá vendo? Bem aqui, ó. The Sunday Times, September 11th. Meu Deus, aconteceu em 11 de setembro, em Pittsburgh. Ah, também caiu um outro avião em 11 de setembro lá. Lembra das Torres Gêmeas? 11 de setembro, 1994. Será coisa de Alien? Será coisa de universo paralelo? Meu Deus! 11 de setembro, caiu lá. Vou investigar a data daquele vazamento que houve nuclear lá também. Então, meu rapaz, não passe nem por cima, nem por baixo, nem pelo meio. Pittsburgh, você desvie. Pede para o piloto desviar. Eu acho que eles já estão desviando. Então, 1994, foi o ano do vestibular em que o texto foi cobrado. Então, foi naquele ano. Quais declarações são verdadeiras de acordo com o texto? Only 1, 3, 4 and 6. Nossa, que pena, estava tão legal. Então, nossa terceira etapa aí foi executada com total maestria. Super amigo, super amiga, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua presença, por estarem assistindo nossos vídeos. Se você está gostando, envie o link aí para parentes, amigos e assim por diante, para que eles possam também aproveitar, tá? Os comentários aqui embaixo, pode fazer os comentários adequadamente, vão chegar até o Jomar aí e nós responderemos até quando chegarmos em 60 milhões de inscritos. Daí eu responderei 60 milhões de comentários. Pelo menos vou tentar, super, pelo menos vou tentar, I promise. Mas super amigo, super amiga, já devem estar acontecendo aqui 4 situações, né? 4 linkzinhos para outros vídeos. Aproveite, clique aí e mande brasa. E também assista os nossos videozinhos que estão abaixo do link do PDF, relacionados ao tema dos nossos textos de hoje. Um super abraço a você e até a próxima. Bye bye!